Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu fui adotado aos 3 anos de idade e desconheço as circunstâncias que me levaram ao orfanato. Sabe, eu nunca obtive informações sobre os meus pais biológicos e, sinceramente, o desejo de procurar por alguém que me abandonou tão indefeso simplesmente nunca existiu em mim. Os meus pais adotivos desfrutavam de uma boa condição financeira e não sei se fui sortudo ou azarado, mas fui escolhido calorosamente por Dona Silmara, que se encantou por mim. Eu era uma espécie de boneco em suas mãos. Ela trocava as minhas roupas 3 vezes ao dia e estava sempre disposta a me agradar. A Dona Silmara era tão carinhosa que me chamava de filhinho. E sob os cuidados dela, eu experimentei o amor, o cuidado e a proteção. Eu era amado por ela, diferente do seu Oscar, que me chamava de moleque, de garoto, e o tom da voz dele comigo era de ríspido. E em uma ocasião, quando eu estava sozinho em casa com o seu Oscar, ele me disse bem sério: "Eu não gosto de você. A sua cor me deixa incomodado. E olha, peça a Deus para a Silmara viver muitos anos, porque senão eu sei muito bem onde te colocar." Sabe, aquelas palavras penetraram profundamente em meu coração, causando um medo, uma dor, mas decidi não comentar nada daquele episódio com a minha mamãe, pois era assim que ela preferia que eu a chamasse. O casamento deles era de fachada e estava caminhando para a ruína. Era briga em cima de briga e eu testemunhei várias vezes os dois se envolvendo em confrontos físicos, derrubando os móveis, quebrando objetos. E em meio a esse caos, a minha mãe frequentemente saía prejudicada, pedindo para que seu Oscar parasse, especialmente quando me via vendo aqueles episódios tumultuados. Como resultado dessas brigas, a minha mãe acabou recorrendo à bebida, afundando-se em uísques e mais uísques. As garrafas precisavam ser substituídas diariamente, e quando ela entrava na sala e se deparava com alguma garrafa vazia, chamava a empregada, ameaçando que na próxima vez que notasse uma falha daquela, a rua seria o seu destino. No entanto, a mamãe, apesar da sua frustração, não conseguia ser tão rude e logo se desculpava com a empregada. Ela pedia milhões de desculpas, admitindo que não era aquilo que realmente ela queria dizer e alegava estar passando por uma fase difícil e implorava por compreensão. Todos os funcionários da casa amavam a mamãe. Ela era uma excelente patroa. Mesmo embriagada, a minha mãe não se esquecia de mim. Ela fazia questão de colocar a minha comida no prato, me dar banho e me colocar para dormir. Em casa, haviam vários funcionários, mas, notavelmente, não havia uma babá, pois a minha mãe afirmava que o prazer dela era cuidar pessoalmente de mim. Todas as tardes, enquanto apreciava os seus uísques, minha mãe ligava a vitrola e colocava o disco favorito dela, de Júlio Iglesias,
e ali se afundava ainda mais na tristeza que a consumia. Ela chorava e xingava não só o meu pai, mas também todas as amantes que ele possuía, inclusive uma amiga dela. E faltando poucos dias para o meu aniversário de 12 anos, a minha mãe me chamou e disse: Augusto, você é o meu presente mais precioso. Nem os carros, nem as joias se comparam à alegria que você me proporcionou. Eu te amo e sempre vou te amar. Perguntei por que ela estava me dizendo aquelas coisas. E ela simplesmente disse que, para uma mãe, não havia hora certa para dizer ao filho o quanto o amava. E Dona Silmara me deu um sorriso, passou a mão no meu cabelo, me beijou, me abraçou e depois entrou e me deixou andando de bicicleta no quintal. Minutos depois, eu ouvi um barulho ensurdecedor vindo do quarto da mamãe. Eu me lembro de um dos empregados correndo para dentro, alguns descendo as escadas com as mãos na cabeça, incrédulo com o que tinham visto. E eu tentei subir para verificar o que estava acontecendo com a minha mãe, mas ninguém permitiu que eu subisse. Diziam que eu não ia suportar ver e era melhor aguardar a chegada do meu pai. Mas eu queria ver a minha mãe. Eu desejava subir, saber o que estava acontecendo. E por isso consegui me soltar da empregada e corri para o quarto dela. E quando eu empurrei a porta e me deparei com a minha mãe, caída no chão, o rosto coberto de sangue. Contudo, mal tive tempo para processar a cena, pois logo em seguida alguém me tirou dali e eu não sei quem foi. A única coisa que eu perguntava era: a minha mãe está bem? Ela caiu e bateu a cabeça? Mas ninguém me dizia absolutamente nada. Essa parte eu não me recordo muito bem, porque o susto foi tão grande que apenas alguns flashes me são permitidos lembrar. Mas quando o meu pai chegou, já tinha polícia em casa, gente entrando e saindo. Um homem fazendo perguntas que ele não sabia responder. E para ele se safar dos questionamentos, ele dizia: eu preciso conversar com o meu filho, saber como ele está. E isso é o mais importante. Eu acabei de chegar. Meu pai me pegou da mão de uma empregada e me levou para o seu escritório e disse que a minha mãe havia feito a maior burrice que um ser humano podia fazer, que era tirar a própria vida, e que a desequilibrada só piorava ainda mais a vida dele. O meu pai estava raivoso, mas não triste, e em nenhum momento ele me deu um abraço ou disse que tudo iria ficar bem. Depois desse acontecimento, o meu pai vendeu a casa e nos mudamos para um outro bairro. E eu voltei a ser o menino só de sempre. O seu Oscar não me permitia chamá-lo de pai. E também não gostava que os funcionários se referissem a mim como seu filho. E toda a responsabilidade em relação a mim foi deixada nas mãos das pessoas que cuidavam da casa. Além disso, ele me colocou para dormir no mesmo andar que ele e me retirou da escola particular. Eu ainda voltava a pé para a escola. Eu não fazia parte da vida dele e quando estava em casa, ele me tratava como o seu empregado, dando ordens para buscar água, servir uísque ou exigindo que eu lavasse e polisse seu carro. E se por um acaso
ele julgasse que eu não tinha feito direito, ele me chamava de incompetente, inútil e constantemente questionava o porquê da esposa ter me escolhido. Sabe, na minha cara ele dizia: talvez fosse pela sua cor. Ela sabia que eu não gostava de negros. A Silmara sempre me fazendo infeliz, até mesmo na escolha de um menino de orfanato. Ele não tinha empatia por mim, mas eu precisava suportar aquilo. Eu ainda não tinha idade suficiente para me libertar e viver a minha vida. E enquanto ele me humilhava, eu pedia somente para Deus não permitir que aquelas palavras entrassem no meu coração. Meu pai teve muitas namoradas e todas pareciam adotar o comportamento dele. Elas entravam como se fossem donas da razão, mas saíam humilhadas, com a autoestima abalada. Ele tinha o hábito de menosprezar as pessoas, de colocá-las sob seus pés. Ele não valorizava ninguém, somente ele era o bom, o poderoso. As mulheres que passaram por sua vida eram rotuladas como oportunistas, interesseiras, e em uma ocasião ele chegou a dizer na cara de uma delas que ela não valia nada. E nesse dia eu fiquei com vergonha pela moça. Na primeira vez que ele se apaixonou por uma mulher, ela simplesmente o tratou com completo desprezo. Eu ouvia suas ligações, nas quais ele implorava para sair, perguntava o que ela gostava de ganhar, e eu não sabia o que ela respondia do outro lado da linha, mas era evidente que o deixava frustrado. Testemunhei o meu pai chorando por ela, especialmente quando soube que ela estava prestes a deixar o país para retornar à sua terra natal, Honduras. Quando essa mulher apareceu em casa, eu a avistei de longe, mas gostei do jeito dela. Não fomos apresentados porque o meu pai não se preocupava em me apresentar a ninguém. Em vez disso, ele costumava me mandar ficar no quarto. Apenas quando ele queria agradar alguma de suas garotas, ele me convocava para servi-la como se eu fosse um escravo. E elas adoravam ter um negrinho à sua disposição. O meu pai tentou agradar essa dona de tudo que era jeito, mas nada movia o coração dela. E depois de alguns jantares em casa, ele resolveu usar seu plano que nunca falhava. Ele me gritou e eu corri para atendê-lo. E naquele exato momento em que os meus olhos encontraram o da futura namorada do meu pai, uma espécie de hipnotismo pareceu nos envolver. Era difícil para mim desviar o olhar dela, e o mesmo acontecia com ela em relação a mim. Infelizmente, o meu pai, naquele instante, soltou uma bomba ao sugerir que ela me utilizasse como um escravinho. Foi nesse momento que testemunhei a expressão de indignação mais intensa em uma mulher. Ela se levantou com toda a sua elegância, encarou meu pai e perguntou o que ele havia dito. Pensando que estava sendo impactante, ele reformou a frase, repetindo a sugestão de me usar como escravinho. E essa mulher deu uma lição de moral. Perguntou em que mundo ele vivia e como ele podia tratar uma criança com tamanho desrespeito, e questionou o paradeiro da minha mãe. Meu pai tentou enrolá-la, mas
Ela era esperta e autoconfiante, bem diferente das garotas que ele era acostumado a sair. A mulher insistiu em saber onde estavam os meus pais e por isso perguntou com autoridade de quem eu era filho. E houve um silêncio constrangedor. E sem obter uma resposta do meu pai, ela se voltou para mim e me perguntou onde estava minha mãe. E eu, por minha vez, respondi que ela havia morrido. E diante disso, ela me fez outra pergunta, querendo saber então onde estava o meu pai. E eu apenas apontei para o seu Oscar. Na hora, ele ficou irritado, afirmando que era impossível ser o meu pai, devido à diferença de cor entre nós, já que ele era branco e eu negro. Alegou que eu estava mentindo. Só sei que a mulher não deixou o meu pai confortável. Houve muito desconforto e ela tinha um dom de questioná-lo que sempre o deixava sem respostas. O fato foi que essa mulher não deixou o meu pai em paz. Depois desse dia, ela começou a aparecer em casa direto e toda vez fazia questão de saber como eu estava, como estava sendo tratado. A dona Iris era tão amorosa quanto a minha mãe Silmara. Sabe, havia até mesmo traços semelhantes em seus modos. E com as suas visitas, o meu pai começou a me tratar de maneira mais amável. Numa ocasião em que ele agiu com grosseria, ordenando rispidamente que eu parasse de almoçar para buscar um cigarro no escritório, a dona Iris discordou. E como advogada, ela afirmou que o processaria por maus tratos, discriminação e violência dos direitos civis. A relação dele foi notável. Chegou até a engasgar com a água que estava bebendo e pediu para ela relevar, argumentando que me amava profundamente. Contudo, a dona Iris não cedeu aos encantos do meu pai, declarando que ele não era digno nem merecedor do seu amor. Além disso, destacou que ele era ainda mais indigno de ter um filho maravilhoso como eu. E ela desapareceu das nossas vidas. O meu pai ficou tão aborrecido que chegou a conversar com um advogado sobre a possibilidade de me devolver ao orfanato. E como eu tinha o hábito de ouvir atrás da porta, eu chorei quando ele disse isso, e principalmente que a minha presença o causava desconforto. O advogado disse que não era uma situação comum, mas se comprometeu a analisar o que poderia ser feito. Os dias se passaram e o meu pai entrava e saía sem dirigir uma palavra a mim. Eu ficava triste, mas não tinha para onde correr. Era esperar para ver como seria o meu amanhã. Num domingo à tarde, depois do almoço, eu me deitei na minha cama para ler um gibi, quando o meu pai bateu na porta. E ao abrir, ele me disse: "Vem comigo." Segui o seu Oscar e ao entrar na sala, dei de cara com a Iris, acompanhada por um homem. E ao me avistar, ela sorriu e comentou: "Pensou que eu havia me esquecido de você?" A dona Iris decidiu tomar medidas legais para assegurar a minha segurança e o meu futuro. Ela buscou orientação jurídica especializada e fundamentada nos relatos de maus tratos e discriminação para obter a minha guarda. Argumentou que o meu ambiente familiar atual era prejudicial ao meu desenvolvimento
Os trâmites legais foram acionados e durante o processo ela apresentou evidências concretas e depoimentos que comprovavam as condições que eu vivia. A sua dedicação à minha causa foram vitais para persuadir as autoridades que concederam a guarda a ela. Saí do inferno direto para o céu. A minha vida ao lado dessa mulher foi maravilhosa. Depois de 3 anos sem namorado, a minha nova mãe reatou com o ex-namorado e se casaram. Eles tiveram 2 filhos e eu ganhei 2 irmãos, o Evans e a Wendy, e nós nos tornamos uma família. Nos mudamos para Honduras porque era o sonho da mamãe Iris. Confesso que depois da Silmara, a Iris foi a melhor mãe que eu tive. E sob os seus cuidados experimentei a sensação de ser especial, nobre e poderoso. Com ela ao meu lado, eu podia tudo. Tudo era possível para mim. Iris me dizia que só eu podia me parar. Me formei em Direito e segui os passos da minha mãe. Além disso, me casei com uma linda hondurenha e juntos construímos a nossa família, dando boas-vindas às nossas filhas, Berta e Leslie. Sou um homem feliz, sem cicatrizes, profundamente agradecido por ter cruzado com mulheres incríveis no meu caminho, que sempre me olharam com amor.